Olá, graça e paz a todos. Esse primeiro vídeo aqui do nosso canal, vamos aprender acerca da Reforma Protestante, como surgiu essa reforma que ampliou o evangelho para todo o mundo, que aumentou esse movimento evangélico para o mundo todo, certo? Bom, o intuito do nosso canal é pregoar a palavra de Deus e tratar de assuntos históricos também que marcaram e marcam a história da igreja no mundo todo, da igreja cristã, da igreja evangélica, da igreja reformada. Pois bem, quando se fala em reforma protestante, nós temos que começar falando de uma pessoa que foi uma figura muito importante em todo esse processo da reforma, que foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele nasceu em 1483, na cidade de Eisleben, na Alemanha. Ele foi um rapaz, uma criança e um rapaz que se desenvolveu em meio à Igreja Católica. Lá ele cresceu, ele estudou, ele se formou, se tornou monge, certo? E ele fez os diversos cursos de teologia. Ele aprendeu muito acerca da palavra de Deus. Quanto mais ele estudava, mais ele via que na Igreja Católica ia acontecendo coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Desde o século XIII, a Igreja Católica fazia algumas coisas que não andavam de acordo com a Bíblia Sagrada. Por exemplo, dizia que o Papa era um mediador entre Deus e os homens. Lutero não concordou com isso. Lutero, por conhecer a história da igreja e a Bíblia Sagrada, já batia de frente com isso, porque o mediador que nós podemos e devemos buscar é apenas o Senhor Jesus Cristo. Então, Lutero começou a pregar contra essas coisas. Outra questão também que a Igreja Católica implantava na mente das pessoas. Para você subir de cargo dentro da Igreja Católica, você tinha que comprar, que pagar por esses cargos, totalmente antibíblico. Nós sabemos que o chamado que nós temos é dado, nos doado, nos emprestado pela misericórdia de Deus. O Senhor dá a cada um conforme a sua vontade. Tanto que a palavra do Senhor nos fala que Paulo diz o quê? Uns dizem que são de Paulo, outro de Apolo, né? Mas um planta, outro rega, mas um é que dá o crescimento. Ou seja, a obra é de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Não é de homem algum. Então, não tem como vender cargos. E Lutero não concordava com essa prática da Igreja Católica. E o auge disso tudo, algo que mexia muito com Lutero, era a questão das indulgências. O que eram as indulgências? Quando você cometia um pecado, quando você era da Igreja Católica que cometia um pecado, você pagava para ser perdoado. O lema da Igreja Católica nessa época era: assim que a moeda cair, você vai subir mais rápido. Ou seja, dizendo que quando você morresse, você não ia passar tanto tempo no purgatório, porque você tinha comprado as indulgências, a sua alma ia sair mais rápida do purgatório. Ou seja, eles vendiam perdão, vendiam salvação. Outro ponto também que Lutero não concordava, porque quem perdoa é o nosso Deus através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Lutero começou a debater com a Igreja Católica, começou a bater de frente, começou a confrontar, ficou mal visto. Muitas pessoas começaram sim a acreditar em tudo aquilo que Lutero dizia. E nesse mesmo período foi quando surgiu a imprensa. No meio desse fuzuê todo de confusões em meio à Igreja Católica, a imprensa surgiu, começou a divulgar essas ideias de Lutero contra a Igreja Católica, começou a falar das indulgências e aquilo foi entrando na mente das pessoas, onde chegou um ponto que a Igreja Católica não aguentou mais a presença de Lutero. Nesse período da Igreja Católica se revoltar, porque Lutero estava pregoando a verdade, nós aprendemos na história que o Papa daquela época era o Papa Leão X. O Papa Leão X, ele era um Papa diferenciado, podemos falar assim na linguagem de hoje. Ele era um Papa que ele gostava de bebedice, gostava de curtir muito a vida, aproveitar muito a vida. Ele era um Papa que tinha como lema: se Deus nos deu o papado,
nós temos que aproveitar. Inclusive, historiadores dizem que ele também praticava sodomia. E tudo aquilo ficava em off, em meio ali aos maiorais da Igreja Católica, certo? Quando eles viram, foram 4 anos de luta, eles tentando mudar o pensamento de Lutero, fazer Lutero dizer que aquilo que ele estava fazendo era errado, porém Lutero, ele tinha convicção daquilo que ele estava falando. Ele estava batendo de frente porque ele sabia que a salvação é em Cristo. Ele sabia que o mediador não é o Papa, é Cristo. Ele sabia que se você errar, quem perdoa pecado é Deus e não o Papa. E não indulgência, e não nenhuma carta que você vai comprar que vai trazer sua salvação de volta. Não é bem assim. Então, eles viram que Lutero não ia voltar atrás. Algumas pessoas começaram a ficar do lado de Lutero, até mesmo porque conheceram mais a história explicada através da imprensa. Quando foi no dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregoou 95 teses, 95 teses ali na Catedral de Wittenberg, certo? Ele pregou ali 95 teses, provando por que a Igreja Católica estava errando tanto, o que é que tinha tão de errado ali dentro da Igreja Católica, certo? Depois disso foram 4 anos de luta, 4 anos ele se levantando contra Lutero, até que no dia 3 de janeiro de 1521, Lutero foi descomulgado da Igreja Católica. Eles tiraram Lutero de vez da Igreja Católica. A partir daquele momento, os irmãos que apoiaram a Reforma Protestante, os irmãos que também acreditavam, igual Lutero, que só Cristo salvava, que só Cristo é o mediador, que só Cristo é que pode perdoar pecado, ali os irmãos que acreditavam nisso começaram a ser perseguidos, começaram a sofrer por amor ao verdadeiro evangelho. A Igreja Católica mandava, de fato, matar os nossos irmãos que fizeram parte da Reforma Protestante. E ali muitos irmãos se espalharam pelo mundo. Uns foram para onde foi criado o Canadá, outros foram para outro lugar onde foi criado os Estados Unidos. Quando foi no dia 10 de março de 1557, chegou os primeiros evangélicos aqui no Brasil, Aliás, o primeiro culto que deu certo aqui no Brasil. Já tinham vindo outros franceses, mas não deu muito certo. Então, o primeiro culto evangélico no Brasil foi no dia 10 de março de 1557, ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em uma ilha, certo? Ali os irmãos vieram, os franceses vieram, e foi comandado pelos pastores Pierre, certo? E pelo pastor Guilherme. Eles vieram, pregoaram a palavra. A primeira palavra lida oficialmente aqui no culto evangélico no Brasil, que foi nesse culto, foi o Salmo de número 27 e o versículo de número 4. Salmos 27, no versículo 4, foi o primeiro versículo lido aqui na história da história do Evangelho aqui no Brasil. Bom, e também eles cantaram o Salmo de número 5. Que você possa pesquisar também sobre o Salmo de número 5, ler que foi o primeiro salmo entoado aqui no Brasil. Depois disso, os nossos irmãos morreram, Muitos irmãos foram mortos por pregoar a verdade do cristianismo, assim como acontece até os dias de hoje. Ou seja, a igreja evangélica no mundo surgiu a partir de uma pessoa de dentro da Igreja Católica, entendam isso, certo? Porque não estava de acordo com aquilo que estava contra a palavra de Deus. A Igreja Católica dominava tudo, a Igreja Católica cegava as pessoas, não tinha democracia. Então, por isso, ele decidiu pregoar a verdade. O intuito de Lutero era despertar a Igreja Católica para o verdadeiro evangelho. Nunca foi criar uma nova religião. Isso aconteceu, pois ele foi expulso e, obviamente, era a vontade de Deus que isso acontecesse. De lá para cá apareceu muitas denominações, várias congregações, muitos irmãos morreram,
muitos irmãos nascem diariamente para glorificar o nome do nosso Deus e o Evangelho ser pregoado até o dia da vinda de Cristo. Porém, a Reforma Protestante tem 5 bases essenciais para ser concretizada na minha e na sua vida, na vida de todo cristão protestante, que se diz protestante, que são os 5 solas da Reforma, que é a base de tudo isso. São 5 solas que você tem que crer e que procurar seguir, que é sola gratia, sola Scriptura, solus Christus, soli Deo gloria e sola fide, né? Só a graça, somente Cristo, glória somente a Deus, somente a fé e somente as Escrituras. No decorrer da semana, nós vamos aprender o significado de cada sola. Cada dia da semana, nós vamos apresentar como podemos colocar esses 5 solas em prática nas nossas vidas. É essencial, isso faz toda a diferença. Porque se você não estiver ligado nesses 5 solas da Reforma Protestante, você pode acabar se voltando para aquilo que Lutero lutou tanto para ser visto como engano, porque de fato era engano. Os 5 solas são essenciais na vida de qualquer cristão. Então, no decorrer da semana nós vamos aprender mais. No link desse vídeo, eu vou deixar um link sobre Lutero e a Reforma para você aprender com mais calma. Vou deixar um link também sobre o primeiro culto, mais bem explicado, do primeiro culto no Brasil. E um link também sobre as 95 teses de Lutero, que ele colocou lá na porta da igreja, lá na Alemanha, na igreja de Wittenberg, ok? Vou deixar esses 3 links e no final desse vídeo vou deixar também algumas figuras históricas, como do Papa Leão X, como do próprio Lutero, foto de algumas indulgências, tudo isso também para enriquecer o nosso conhecimento. Que Deus abençoe a todos. Peço mais uma vez que siga o nosso canal, deixe o seu like, que Cristo te abençoe em nome de Jesus, que a graça e a paz seja com todos. Oh, eterno Pai, ao